Dizem que quem mora próximo a matas corre um tremendo risco de encontrar o corpo seco. Algumas pessoas acreditam que isso não passa de uma lenda, um folclore brasileiro. Mas buscando informações, a gente encontrará diversos relatos de pessoas que ficaram frente a frente com o corpo seco. E para piorar, essas pessoas dizem que o corpo seco não tem horário para aparecer. Ele aparece tanto de dia quanto à noite. E para piorar ainda mais a situação, ele corre atrás das pessoas. Mas o que de fato seria o corpo seco? Seria apenas uma lenda, um folclore? Veremos agora, aqui no Adversos. Dizem que em suas mãos existem garras afiadas e enormes. Garras essas que foram feitas para atacar aquele que ele achar que pode ser a sua presa. O corpo seco seria uma espécie humanoide, mas seu corpo é tão seco que aparentemente não apresenta a carne. Sendo assim, aqueles que ficaram frente a frente com o corpo seco apenas viram um formato de esqueleto. Algumas lendas dizem que ele apenas sai à noite, de dentro das covas dos cemitérios. Mas há pessoas que dizem que o corpo seco aparece também durante o dia. E também, quem teve frente a frente com ele afirma que aquilo que viram era como se estivesse em estado de decomposição. Um ser humanoide totalmente deformado, com unhas grandes. Muitos estados brasileiros contam histórias de pessoas que foram atacadas pelo corpo seco. Muitas perderam sua vida, mas algumas escaparam de seu ataque. E qual é a forma que o corpo seco ataca as pessoas? Ao avistar a sua presa, ele corre atrás até que alcance elas. Crava suas unhas enormes em suas peles e assim suga seus sangues até que saia a última gota, fazendo com que muitas pessoas perdem sua vida devido a esse ataque. E as pessoas que escaparam desses ataques contam que, além das características que já foram descritas aqui sobre o corpo seco, dizem que ele exala um odor tenebroso e que lembra muito a cheiros de carne podre. E também contaram que durante os ataques era como se estivesse caindo alguns pedaços daquele ser em cima de seus rostos. No estado de Minas Gerais, uma mãe teria perdido a sua filha, que tinha apenas 9 anos, devido a um ataque do corpo seco. Segundo ela, a filha brincava com seu irmão e uma coleguinha. Já estava quase anoitecendo, mas que não tinha escurecido totalmente. Até que numa brincadeira de esconde-esconde, sua filha teria se escondido um pouco próximo à mata. Não demorou muito para que seu irmão e sua coleguinha escutassem um grito da menina, que durou poucos segundos. Não sabendo do que se tratava, os dois teriam ido até a casa da mãe para explicar a ela o que teria acontecido, e assim a mãe ouviu a história e foi com aquelas crianças até próximo à mata. Quando chegou até lá, ela encontrou a sua filhinha caída no chão, com furos enormes em sua garganta e também uma espécie de rasgo em sua barriga. A menina estava totalmente pálida, com os olhos abertos. E por incrível que pareça, esses buracos não saíam uma gota de sangue. Ao ver aquela cena, a mãe se desesperou, começou a gritar por socorro. Mas foi quando a mãe gritou que ela viu o movimento nas matas. Ao olhar para lá, ela viu um ser humanoide, como se fosse um esqueleto. Algo que ela não soube explicar até hoje. Algo que assustou demais aquela mulher. O ser teria corrido nas matas depois daquela mulher ter gritado. Vizinhos apareceram no local, mas não encontraram nada.
aquele ser já teria fugido para bem longe dali. Mas a criança perdeu a sua vida naquele ataque. Pessoas que conheciam a história do corpo seco, ao verem aquela cena, não tiveram dúvidas que teria sido ele que atacou aquela criança. Já no estado do Amapá, foi um senhor de idade que acabou sendo atacado pelo corpo seco. Esse senhor tinha a mania de fumar todas as noites deitado em sua rede que ficava do lado de fora de sua casa. Os cigarros que esse senhor fumava durante todas as noites eram cigarros de palha. E como se sabe, esse cigarro tem um cheiro forte que, dependendo da área, pode atingir uma longa distância. E por isso algumas pessoas dizem que foi por conta disso, desse cigarro ter um cheiro forte, que teria atraído a atenção do corpo seco até aquele senhor. Pois bem, numa noite aquele senhor fumava o seu cigarro. Estava tudo correndo muito bem até que ele começou a ver um movimento em uma mata que ficava muito próxima à sua casa. Como ali eram frequentes alguns animais, ele ficou assustado, pois não sabia que animal que seria aquele que estava movimentando a mata com uma força tremenda. Então logo aquele senhor levantou da rede para entrar em sua casa. Mas não teve muito tempo, pois após fazer isso, ele viu uma criatura totalmente deformada, com uma unha gigante, e veio correndo em sua direção. E veio com uma velocidade tão alta que deixou aquele senhor sem qualquer reação. Ao chegar perto daquele senhor, logo cravou as suas unhas com toda a sua força, deixando aquele senhor totalmente imobilizado ali. E foi diretamente ao seu pescoço para sugar seu sangue. Dentro de sua casa, alguns membros de sua família ouviram os barulhos devido ao ataque do lado de fora e correram logo para lá para ver o que estava acontecendo. A primeira a chegar no local foi a filha daquele senhor e se assustou com a cena que viu diante de seus olhos. Em cima de seu pai estava uma criatura, como se fosse uma caveira, não havia pele, e olhou diretamente nos olhos daquela mulher, mesmo que aqueles olhos pareciam serem somente buracos. A mulher ficou tão assustada que não sabia se corria de novo para dentro de casa ou se ia ajudar seu pai. Mas logo tomou a decisão de, com um pedaço de pau, avançar para cima daquela criatura e assim tentar salvar seu pai. Ao fazer isso, a criatura também avançou para cima da mulher, antes mesmo que ela lhe acertasse alguns golpes com aquele pau. Mas a mulher teve sorte. Não chegou a ficar gravemente ferida, devido às outras pessoas saírem de casa e também os cachorros da família, que botaram aquela criatura para correr. Todos foram diretamente na direção daquele senhor que estava ali, perdendo a sua vida, mas ainda estava vivo. A criatura não conseguiu sugar todo o sangue daquele senhor. E assim, o senhor explicava para sua família, mesmo que quase morrendo, tudo aquilo que havia acontecido ali. Contou todos os detalhes e disse para que aquela família mudasse dali, para que nenhum tivesse o mesmo fim que ele. Logo após essas palavras, o senhor veio a ficar muito mal. E não demorou muito para que aquele senhor perdesse a sua vida. Após isso, aquela família teria se mudado daquela casa, mas carregaram por muito tempo os traumas do ataque do corpo seco. Será que próximo às matas existe mesmo esse ser cabuloso que acaba atacando as pessoas, em muitos casos tirando suas vidas, lhe cravando suas unhas enormes e também sugando seus sangues? E mais, que seu nome é Corpo Seco? Não sabemos, mas você pode ter certeza que nenhuma lenda começa do nada. Tudo existe um princípio, inclusive as lendas. Por conta disso, pode ser que essas histórias do corpo seco sejam totalmente
verdadeiras. Agora, eu espero profundamente que nenhum de nós ficamos frente a frente com esse ser.